Aí galera, o desempenho do nosso time 2 do canal. Não fomos lá grande coisa nessa rodada, né? Mas é sempre assim, né? Brasileirão, um bom, outro ruim. Esse é o time 3 principal do canal, mas estamos aí dentro das médias aí dos cartoleiros. Vou falar com vocês agora sobre Fortaleza e Bahia. Se enfrentaram 5 vezes, foram 4 vitórias do Fortaleza, uma do Bahia. Pelo Brasileirão, o Fortaleza dentro de casa tem 2 vitórias, 2 empates. E o Bahia do 3 derrotas e uma vitória fora de casa. América e Corinthians. São 3 jogos entre eles, uma vitória, um empate e uma vitória do Corinthians. O América dentro de casa tem apenas uma vitória e 3 derrotas pelo Brasileirão. E o Corinthians 4 derrotas. Mas em ascensão, vejo vantagem aí do Corinthians contra o América. Atlético Paranaense e Botafogo. Foram 3 jogos, 2 vitórias do Atlético Paranaense e um empate. Dentro de casa o Atlético tem 3 vitórias e uma derrota. E fora de casa o Botafogo tem 2 vitórias e uma derrota. Cruzeiro, Clássico Mineiro. Foram 2 jogos, né? Agora, por último, nos últimos 3 anos, uma vitória do Cruzeiro e um empate. O Cruzeiro dentro de casa tem 2 vitórias e 2 derrotas pelo Brasileirão. E o Atlético uma vitória, um empate e uma derrota. Agora estamos aqui, Santos e Internacional. O Santos sempre faz bons jogos dentro de casa e o Internacional péssimos jogos quando está jogando. O Santos tem 3 jogos com o Internacional nos últimos 3 anos, foi uma vitória e 2 empates. Em casa, o Santos tem 2 vitórias e 2 empates aí pelo Brasileirão. O Internacional 3 derrotas e um empate. Fluminense e Bragantino. A gente tem a derrota aí do Fluminense, mas não foi muito convincente porque jogou melhor que o Corinthians. 4 jogos, 3 vitórias e um empate nos últimos 3 anos contra o Bragantino. Dentro de casa, o Fluminense tem 2 vitórias e um empate. E o Bragantino fora de casa, 3 empates. Grêmio e São Paulo. 3 jogos entre eles nos últimos 3 anos, com 2 vitórias do Grêmio e uma vitória do São Paulo. Dentro de casa, o Grêmio tem 2 vitórias e 2 empates, e o São Paulo 3 empates e apenas uma derrota. Palmeiras, o grande favorito da rodada, contra o Curitiba. 2 jogos, uma vitória do Palmeiras e uma vitória do Curitiba nos últimos 3 anos. Em casa, o Palmeiras tem 3 vitórias e um empate pelo Brasileirão, e o Curitiba 3 derrotas e um empate jogando fora de casa. Para mim, grande vantagem do Palmeiras. Goiás e Cuiabá. Foram 3 jogos nos últimos 3 anos, né, jogando na casa do Goiás, tá? 2 vitórias e uma vitória do Cuiabá. O Goiás dentro de casa tem 2 vitórias e uma derrota, e o Cuiabá 2 vitórias e 2 derrotas. Todos esses jogos que eu estou passando para vocês são os últimos 3 anos dentro da casa do mandante. Vasco e Flamengo. Foram 3 jogos nos últimos 3 anos. O Vasco mandando, o Flamengo ganhou 3 vezes. O Vasco dentro do Brasileirão tem 2 derrotas e um empate jogando como mandante. E o Flamengo 3 vitórias, uma derrota e um empate, uma derrota, um empate e uma vitória jogando como visitante no Rio. Minhas dicas iniciais aí para a rodada, tá? Fábio, João Paulo, João Ricardo, Rafael Cabral e o Everton como goleiro. Laterais, Lucas Pires, Matheus Alexandre, Piquerez, Rubens e Samuel. Também pode ser Marcos Rocha. Zagueiros, Fabrício Bruno, Gustavo Gomes, Joaquim, Luan e Nino. Meias, Caleb, Gabriel Menino, Ganso ou Lima. Johan e o Wellington Rato. Tem Michel Araújo também, mas eu gosto mais do Wellington Rato. Atacantes, Arthur, Cano, Gabigol ou Pedro. Hulk ou Paulinho. E Moisés por parte do Fortaleza. Abel Ferreira, Fernando Diniz, Jorge Sampaoli e Odair Hellmann
como técnicos aí para a rodada. Nosso time, esboço do nosso time para essa rodada: Cano, Pedro, Hulk, Ganso, Gabriel Menino, Wellington Rato, Piquerez, Joaquim, Gustavo Gomes, Lucas Pires, Abel Ferreira e Everton. Na reserva, Rafael, Marcos Rocha, Luan, Martinelli e Paulinho. Esse é os nossos esboços iniciais para a rodada. Quem gostar aí, ó, deixa aquele like, faça seu comentário aí e se inscreva no canal MC Melo Cartola FC. E uma boa semana a todos vocês.